Olá, amigos! Sejam sempre bem-vindos. Este é o seu espaço Portal de Troia, onde você encontrará resumos de ótimos livros e também histórias fascinantes. Esperamos que este áudio e esta informação sejam de grande ajuda para você. Deixe sua imaginação voar enquanto escuta este áudio resumo. Damos início a este fascinante livro, Cavalo de Troia 4, Nazaré, escrito por J. J. Benítez, nascido na Espanha. Uma apaixonante reconstrução de uma etapa decisiva na vida do mestre Jesus de Nazaré, relatando suas experiências entre os 14 e os 26 anos. Este é o segundo áudio-resumo oferecido como informação. Está em você a livre decisão de crer ou não crer. Sem mais, vamos ao que interessa. Jazão acabava de deixar para trás o leproso e, ao retornar ao grupo, encontrou João Zebedeu furioso. Maria decidira esperar por ele, mas João o repreendeu duramente, chamando-o de tolo, inconsciente, inútil e pecador entre os pecadores. Jazão deixou que ele desabafasse. Descrevia João como uma pessoa astuta, com mudanças repentinas de humor e vaidade desmedida. João o chamava de grego covarde e assustado. Somos os embaixadores dele, dizia. Olhe bem para mim, pagão ignorante. Diante de ti está um escolhido do rei. Não encontrarás em mim defeito algum que me torne pecador. Os últimos 4 quilômetros até o destino foram tensos e intermináveis. Por volta das 8 da manhã, Maria gritou, Nazaré! O local era cercado de plantações, hortas e bosques. Jazão contou cerca de 15 colinas com oliveiras e vinhedos. Enquanto atravessavam aquele paraíso rural, camponeses saudavam Maria com gestos e aplausos, alguns em sinal de luto. Ela abraçou muitos e foi cumprimentar também quem estava perto de uma fonte. Jazão notou que a maioria das casas era de apenas um andar. Nazaré possuía uma rede de grutas e ocupava uma área maior do que o vilarejo atual, algo confirmado pela arqueologia moderna. Enquanto isso, muitas mulheres faziam perguntas a Maria até que João a interrompeu bruscamente, deixando-a com as palavras na boca. Jazão perguntou aos jovens sobre uma hospedaria e foi levada pelas mulheres. Diante do estalagedeiro, Jazão se apresentou como comerciante de vinhos e madeiras. O pagamento deveria ser adiantado, mas as condições sanitárias eram deploráveis. O estalagedeiro ofereceu uma burra para aquecer a cama. Jazão teve que tomar cuidado, especialmente com sua bolsa de moedas. O quarto estava infestado de hóspedes, percevejos, baratas. Mesmo assim, o estalagedeiro fechou a porta, presumindo que Jazão estivesse satisfeito. Na parede, uma inscrição dizia, Viajante, não confie na morena. Jazão saiu e percorreu Nazaré. Era como ver, escutar e sentir um Jesus adolescente. Observava que muitas crianças tinham as cabeças raspadas para evitar piolhos. A maioria tinha cabelos loiros ou ruivos, olhos azuis e pele muito clara. Jazão descreve o lugar em detalhes e acrescenta que não é verdade que a maioria da população vivia em grutas. Ele descobriu que Maria era conhecida como a Senhora das Pombas e a acompanhou até sua casa. Lá, ele viu Maria sorrir ao cruzar com ele. Reconheceu Tiago, filho dela. Observou um fogão de tijolos, paredes revestidas de gesso e cuidadosamente caiadas. Maria disse, Sente-se, amigo, por favor, tire os sapatos. Esses tapetes não são um luxo. Estavam ali também as filhas de Maria, Miriam e Ruth. Miriam tinha os olhos verdes da mãe. Jazão anotou que existiam grupos minoritários em Nazaré que se manifestavam abertamente contra o filho de José. Isso levou o Galileu a deixar o local precipitadamente. Jacó pedia paz e tolerância, mas isso serviu de pouco. Um certo Ismael, ex-professor de Jesus, fomentava o ódio. Certa vez, Jesus o desenhou no chão da sinagoga e isso foi o suficiente para causar indignação. Dizia-se que o jovem Jesus era inimigo declarado dos líderes religiosos. Chamava-os de víboras e sepulcros caiados. Junto com a história de sua ressurreição, nada disso aparece nos evangelhos, mas foi o estopim que obrigou Maria a se autoexilar às margens do lago, em Saidã. Maria não queria abandonar Nazaré. Ali estavam enterrados seu marido e seu filho Amos. Ali foi feliz.
Ali estavam suas pombas, sua gente. De repente, um grande alvoroço tomou conta do lugar. Todos saíram para ver o que estava acontecendo. João exigia que a justiça divina destruísse o povoado com fogo e enxofre, como Sodoma. Tiago o conteve, levando-o de volta para casa. Um sacerdote apareceu entre a multidão dizendo: Nazaré jamais foi ninho de répteis. Vocês, com esse Jesus à frente, trouxeram divisão. Um já foi punido, agora é a vez de vocês. Prolongaram a mentira da ressurreição de um carpinteiro que se achava filho de Deus. Diga, você reconhece em Jesus o Filho de Deus? Tiago, irmão de Jesus, respondeu: Você o disse, eu o reconheço como tal. O sacerdote fechou os olhos e gritou: Todos são testemunhas, ele blasfemou, é réu de morte. Jazão instintivamente se preparou para se defender. Uma multidão começou a buscar pedras. Ismael se juntou a eles. Pedras choveram sobre a casa. Jazão ficou do lado de fora e foi atacado. Usou então a vara de Moisés. Um feixe de 21.000 hertz acertou um sacerdote, que caiu desmaiado. O impacto do ataque deixou todos em choque. Outro feixe atingiu um ancião. Todos fugiram apavorados. Esse episódio marcaria o destino da família de Jesus. Nenhum dos lados estava disposto a perdoar. Jazão viu Tiago no pombal. Ao entrarem em casa, encontrou Maria chorando junto à mesa de pedra. Ela se lançou nos braços de Jazão, em desespero. Ele a consolou, acariciando seus cabelos negros. Tiago guardava silêncio, suando, com a espada em mãos, falando consigo mesmo. Jazão, abalado, sofreu um choque emocional. Tiago pediu perdão e perguntou o que havia acontecido. Jazão respondeu que 2 homens caíram como mortos, sem explicação. Zebedeu, em êxtase, repetia: Deus é justo, Deus é justo. Maria, ajudada por Ruth, deu a Zebedeu um vinho negro e espesso. Decidiram escondê-lo na casa de Tiago. Para compensar o abandono involuntário de Jazão, Maria lhe pediu que aceitasse a hospitalidade da casa. Ele sorriu e aceitou o vinho que Ruth lhe ofereceu. Disse: Não tenham medo, protegerei vocês até o retorno de seu irmão. Maria, com doçura, disse: Você é um homem estranho. Nenhum comerciante se comporta como você. E sorriu com malícia. Jazão estava frio por fora, mas ardendo por dentro. Maria completou: Nenhum pagão faria o que você fez. Nenhum gentil arriscaria a vida aos pés da cruz. Acha que eu não sabia do profundo amor do meu filho por você? Ela pediu que Jazão abrisse seu coração. Ele disse que o mestre falou de outras moradas e que vinha de uma delas. Você é um anjo? Ela perguntou. Se anjo significa mensageiro, talvez sim, respondeu Jazão. O mestre será lembrado por seus amigos, e eles se multiplicarão como flores na primavera. A fragrância de seu vinho chegou ao meu mundo distante. Nossa sede é grande. Fui enviado para levar esse vinho da vida e poder saboreá-lo. Jazão pediu que ela guardasse segredo. Impulsiva, ela lhe deu um beijo prolongado na testa e disse: Deus te abençoe, Jazão. A família precisava partir. Miriam, a filha, gritava dizendo que aquele era seu lar e que ninguém a tiraria de lá. Maria a mandou calar, mas ela continuou gritando. De repente, Maria lhe deu um tapa. Miriam caiu, mas mãe e filha se abraçaram em uma comovente reconciliação. Todos se abraçaram emocionados. Jazão ativou a vara de Moisés e um feixe caiu perto de Tiago. Ele tentou esconder, mas Tiago gritou: Fogo! Maria verificou o buraco deixado pelo feixe. Depois olhou para Jazão, sorriu e disse: O Espírito de Jesus e dos anjos nos acompanham e protegem. Ruth perguntou a Jazão por que ele não carregava uma espada. Maria interveio: Minha filha, este homem também está armado. As armas dele são as mais poderosas e seguras. Jazão, como seu irmão, carregava a arma da confiança no pai. Ruth perguntou: Então você também é um homem de paz? Jazão quis saber se o mestre já usara uma espada. Maria então lembrou: Quando Jesus tinha 14 anos, com o pai enterrado, não teve escolha. Com seus projetos, viu-se à frente de uma família numerosa, que precisava alimentar, educar e proteger. Jesus de Nazaré mal teve adolescência.
como milhões de humanos, foi forçado a se submeter à disciplina da miséria, da solidão e do medo. Valente, ela assumiu seu novo papel, tomando as rédeas do lar. A casa nunca mais foi a mesma. As pessoas ofereceram consolo e amizade, embora alguns poucos ainda não os aceitassem. Em meio àqueles dias difíceis, Jesus se refugiava na família e em sua harpa. Muitos vinham até a casa para ouvi-lo ler as Escrituras e se encantar com sua música. Jazão estava obcecado em recuperar aquela harpa. O próprio Jesus, por necessidade, a vendera por 2 denários de prata. Segundo Dona Maria, José havia deixado algumas economias, com as quais viveram por um tempo. Seu filho, dizia ela, era um excelente administrador, econômico. Como José morreu durante uma das obras de Herodes, buscaram uma indenização, mas esta nunca veio. Que o morto venha e reclame, zombavam os corruptos da época. Sem aquele dinheiro, tudo desmoronou. As economias acabaram em menos de um ano. Quando Jesus completou 15 anos, mergulharam no poço da miséria. Insensatos evangelistas, desabafou Jazão ao relembrar aqueles meses angustiantes. Na noite de 17 de abril, nasceu Ruth, a filha póstuma de José. Na ausência do pai, encontrou em Jesus um irmão carinhoso, paciente e amoroso, quase um pai. Foi como se Deus quisesse suavizar a dor daquela família, enviando a pequena Ruth. Ela era um terremoto, mordia tudo e seu lugar favorito era a oficina de Jesus. Enquanto os jovens da aldeia aproveitavam o tempo livre, Jesus trabalhava com afinco para sustentar a casa. Até os 16 anos, seu salário não passava de 24 ases por dia. Venderam as pombas e Jesus se esforçou para comprar uma vaca. Era audaz e obstinado como o pai. Dona Maria não sabia como ele conseguiu pagar por ela. Miriam cuidava do leite, mas isso não bastava. Os impostos quase os afundaram. Um cobrador hipócrita ameaçou embargar a casa e ainda mencionou a harpa. A coleta de leite, os trabalhos esporádicos de Tiago e a divisão de uma pequena terra entre os irmãos proporcionaram ao menos algum complemento na alimentação diária. Os serviços de carpintaria de Jesus eram admirados, especialmente os jugos, tão disputados pelos camponeses. Aos 17 anos, ele já tinha 3 vacas, um burro, que inicialmente fora alugado, várias galinhas e um cão, chamado Salt, nobre, leal, inteligente e inseparável de Jesus. Mas, mesmo diante disso, Jesus sentia que aquele não era seu destino. Isso levou tempo, não foi algo espontâneo. O libertador viria da estirpe de Davi, e Maria pertencia a ela. Durante muito tempo, Maria não conseguiu arrancar de Jesus uma única opinião sobre o mundo ou sobre a esperada vinda do Messias. Ele apenas a olhava em silêncio e mergulhava no trabalho. Segundo ela, Jesus tomou o título de Filho do Homem de um livro que leu na sinagoga, chamado Livro de Enoque. Ao completar 15 anos, leu em voz alta um texto simbólico na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu e me enviou para levar a boa nova. Quando terminou a leitura, aumentaram as hostilidades. Quem ele pensa que é, um carpinteiro metido, disse um dos fariseus. Jesus sabia do ódio, mas rejeitava a violência. Sempre repetia, nada se move sem a vontade do meu Pai. Miriam recorda que um dia, enquanto cantava, Jesus escreveu os 10 mandamentos numa tábua. Maria os pendurou na oficina, mas mais tarde Jesus destruiu tudo. Ele queria que nos dirigíssemos diretamente ao Pai, compartilhando nossas inquietações e problemas. Certa vez, enquanto ninava Ruth, escreveu o Pai Nosso. Depois do jantar, leu para a família. Foi algo comovente, mesmo que poucos compreendessem na época. Quando Jazão perguntou sobre a tábua, ninguém soube dizer, talvez tenha sido destruída. Nunca mais a viram. Ao completar 16 anos, Jesus se mostrava inquieto, responsável e confiante. Acreditava que a fera selvagem da vida só podia ser vencida com passos calmos e serenos. Quando Jazão comentou sobre o encanto físico do irmão, Miriam brincou, ele era lindíssimo.
Ao passar pela aldeia, Jesus despertava afeto, admiração e inveja. Sua fraqueza eram as sobremesas feitas por Maria. 2 anos após a morte do pai, Jesus começou a se destacar no ofício de carpinteiro. Tiago sempre o ajudava. Os evangelhos, segundo Jasão, privaram a humanidade de detalhes preciosos. Jesus esperou que os irmãos estivessem bem encaminhados, com suas vidas estruturadas, para então iniciar seu ministério. Anunciar ao mundo que há um pai que nada tem a ver com o Iavé dos antigos. Jasão revelou que Jesus adiou seus planos por 14 anos. Só partiu quando todos os irmãos já estavam casados. Viajou por 2 anos. Maria, nesse tempo, chegou a duvidar da natureza messiânica do filho, já que ele não compartilhava os ideais patrióticos dela, nunca falou como profeta, nem realizou prodígios. Rejeitava armas e violência. Jasão comenta que naquela época as mulheres eram educadas para servir ao homem, primeiro ao pai e irmãos, depois ao marido. Ele nunca viu Maria sair com o rosto coberto. Ela cumpria os deveres religiosos, mas não se conformava com o sistema. Ficou feliz quando Jesus acolheu mulheres como discípulas, elas o acompanharam durante toda a sua pregação. Maria contou sobre um confronto com os saduceus. As coisas se agravaram. A vara da paciência só pode ser empunhada pelos verdadeiros mestres, dizia. Jesus ensinava as irmãs Miriam e Marta as escrituras, mas também geografia, matemática, astronomia e história. Falava da misteriosa linha que rodeia o universo. Seus olhos brilhavam ao tratar dos números, chamava a matemática de a linguagem secreta do Pai dos céus. Sua grande paixão era o universo da Cabala. Teria amado conhecer o enigmático professor de matemática que chegou de Damasco. Preocupava-se com os idiomas. O contato com caravanistas o motivou a aprender grego. Sem essa língua universal, dizia ele, o homem ficava limitado. Os negócios e as viagens exigiam esse conhecimento. Hoje, estudiosos negam o bilinguismo de Jesus, mas Maria assegura que ele o dominava. Ela também comentou sobre a possibilidade de casar-se de novo. Viu que alguns homens a olhavam com bons olhos, mas com tantos filhos, isso era impossível. Ficou viúva aos 28 anos. Tiago interrompeu a conversa para mostrar provas de que Jasão tinha vínculos com Pôncio Pilatos. Jasão confirmou. Sua missão era entrevistar o centurião que pedira a cura de seu servo a Jesus. Não me perguntem sobre essa missão. Só vossa mãe sabe, assim como Jesus disse. Maria, com os olhos marejados, abraçou Jasão. Obrigada, amigo, e perdoe nossa tolice. Tiago também comentou que o pseudo-evangelho desaparecera. Alguém disse que os saduceus queriam apedrejá-los e já haviam feito uma petição a Séforis. A tentativa frustrada de apedrejamento daquela manhã os havia humilhado. Enquanto Tiago se oferecia para descobrir o que se passava, Maria retomou a conversa com Jasão. Contou que existia um grupo de zelotes que lutava contra os romanos. A população os ajudava com comida e dinheiro. Procuraram Jesus, expuseram suas ideias. Ele os ouviu, mas os rejeitou. Disse que suas responsabilidades familiares vinham antes de qualquer compromisso político. Chamaram-no de covarde e renegado. Maria ainda acreditava que o Messias viria libertá-los da escravidão. Seus inimigos nunca perdoaram aquele desprezo. Tiago assumiu o lugar do pai na oficina, enquanto Jesus iniciava seu ministério. Ele sempre falava do pai, dizia que todos eram seus filhos, independente de raça, condição social ou credo. Para pagar os impostos, tiveram que vender um pedaço de terra. Dias antes da Páscoa, Jesus disse a seu irmão que o levaria a Jerusalém. Ele respeitava as tradições, mas também as questionava. Ao deixar a aldeia, parecia se transformar. Era como se recuperasse a liberdade. Jesus fez o irmão prometer que, caso ele faltasse um dia, cuidaria de sua mãe e irmãos. Levavam tudo o que podiam, forragem, odres de água e vinho, cestos, roupas, cajados esculpidos pelo próprio Jesus, queijos preparados por Maria, trabalhos em couro. O armazém era mais que um comércio, era ponto de encontro de caravanistas, comerciantes, amigos. Quando pareciam estar melhor financeiramente, veio o pior.
A morte do pequeno Amos, de 5 anos, filho de Maria e José. Uma doença fulminante o levou em menos de uma semana. Dor de garganta, febre alta, rouquidão e dificuldade de respirar. Morreu há poucas semanas de completar 6 anos. Maria quase o seguiu para a tumba. Aquela segunda morte a destruiu física e emocionalmente. Ela se recusava a comer. Um dia, Jesus lhe disse: Mãe, a dor não pode nos ajudar. O Pai agora nos pede o tributo de um sorriso. Dê-nos o seu, e tudo ficará melhor. Ele sabe o que nos convém, até na dor está a sua mão. Essas palavras reacenderam o ânimo de Maria. Amigos, fazemos agora uma pausa neste emocionante resumo de Cavalo de Troia 4, Nazaré. Esse foi o segundo áudio deste grande resumo. Obrigado por estar conosco, por se inscrever e por escutar estes conteúdos. A sua presença aqui nos motiva a continuar compartilhando resumos de grandes livros, com o desejo sincero de que você se apaixone ainda mais pelo maravilhoso mundo da leitura. Nos encontraremos novamente em breve com a continuação desta história fascinante. Não perca! Muito obrigado pelo apoio e por compartilhar este conteúdo. Até a próxima!